Currículo, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos, no nosso SampaCast, vamos conversar. Eu trouxe um convidado, já eu apresento, e esse convidado tem larga experiência como professor acadêmico, professor universitário, e também trabalhou no mundo corporativo e entende bem do assunto, tanto da parte teórica do currículo, também como da parte prática, e nós vamos falar muito sobre este assunto. Lembrando que esse assunto está dentro da concepção de comunicação e oratória, né? Lembrando, não gosto muito de expressar apenas oratória, porque oratória é a arte, é a ciência de falar em público. Comunicação envolve tudo. Então, oratória é um subitem do item maior, que é comunicação. E currículo vitae é sim uma maneira de se comunicar. É o marketing. Só que agora nós estamos falando de marketing pessoal. Você divulgando você, tá? E você torna-se um produto. Então, como comunicar o seu produto? Roda a vinheta. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no TEIA Lapa, São Paulo, a DESampa, com apoio da nossa colega Thaís. Thaís, muito obrigado por tudo. Tá? Vamos lá, então, o nosso amigo Fittipaldi. Salvador, professor Salvador Fittipaldi. O Fittipaldi é pai da Sâmia, não é isto? Isso. Pai do Caio. Quem que é o mais velho? É a Sâmia? O Caio. O Caio é o mais velho? Manda um abraço para eles. Sâmia, gosto muito dos seus filhos, hein? Esposo da Mirte. Um grande abraço aí para eles. Quero vê-los em breve. Principalmente a Sâmia, que faz mais tempo que eu não vejo. Ô Salvador, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é currículo. Ontem mesmo eu dei um curso no TEIA Vergueiro. Uma das alunas falou sobre o currículo via vídeo. Nós vamos falar sobre isso também. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, fala um pouquinho sobre você como professor e como membro aí do mundo corporativo, para que o público aí tenha conhecimento sobre você. Bom, eu tenho uma pequena experiência na área acadêmica. Pequena mesmo, né? Pequena, 35 anos, né? Quantos anos? 35 Eita. anos. Na verdade, nós somos eternos aprendizes, né? E, ao mesmo tempo, eu tive uma vida na área de tecnologia, né? Trabalhando desde a época do início dos mainframes, os centros de informações, e aí atualmente na área da inteligência artificial, né? É uma área onde todos nós devemos aprender um pouquinho de cada dia, porque ela é muito importante. E por falar na experiência, nós vamos falar hoje sobre currículo vitae, né? O currículo, ele é uma trajetória da sua vida profissional, e essa trajetória da sua vida profissional, muitas vezes você não tem uma outra oportunidade para vender a sua imagem profissional. Então você tem que ter um zelo, um cuidado especial para, quando enviar o currículo, ter a certeza que ele vai ser apreciado. Ok. A gente vai caminhar para a nossa conversa, lembrando que você está assistindo no YouTube, no nosso canal do YouTube, lembrando você de subscrever e ativar o sininho, porque esse assunto, nós pretendemos gravar outros podcasts sobre esse assunto ou assuntos correlatos. Então você assinando subscrevendo o nosso site, no nosso canal do YouTube e ativando o sininho, a próxima vez que nós inserirmos outro assunto envolvendo esse tópico currículo com o Salvador Fittipaldi, você vai receber automaticamente. Lembrando que no site Professor Calazans, você tem ali uma página, e nessa página você tem um item lá, uma seção de cursos. Entrando nessa seção, você está convidado para participar, ser membro da Academia de Oratória e Comunicação. Nesta academia, mediante uma assinatura, você tem acesso a vários cursos gratuitos e outros cursos com descontos especiais. Além do que, tá? Você pode fazer contato com o professor Calazans nesses contatos.
você tem treinamento, a gente está no TEI aqui, nós temos usado os TEIs, né, que é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, onde nós colocamos os alunos para fazer a prática. Tá? Então, entre em contato com o professor Calazans, a gente pode tecer mais informações. Lembrando, para quem assinar a academia, nós temos ali um curso gratuito de comunicação e oratória, e nós vamos produzir, já conversei ontem com alguns gestores da TEIA, nós vamos fazer um reality show de comunicação e oratória. Okay. Muito, muito legal. Ok? Mas o nosso bate-papo hoje aqui é currículo. Então vamos lá. Tá certo o que eu falei? Currículo é você tá se vendendo? É isso mesmo? Na verdade, o currículo ele retrata a sua trajetória profissional. E ele tem como objetivo apresentar você perante o mercado de trabalho. A pessoa pode se queimar ao invés de se fazer uma boa apresentação de si mesmo? Olha, existem currículos que você perdeu a primeira oportunidade de vender uma boa imagem, você não terá uma segunda oportunidade. O currículo tem muita coisa, inclusive o professor Salvador está desenvolvendo um curso, até mesmo um livrinho sobre isso, né? Então a gente tem muita coisa para falar, mas vamos falar aqui de coisas básicas. O que você considera, professor Salvador, de básico? Se tivesse que falar, Calazans, isso aqui é essencial, não pode deixar. Quais são as principais dicas que você pode passar para o nosso interlocutor? Bom, a primeira coisa que você deve pensar quando você estiver fazendo o seu currículo é objetividade. E como você retrata a sua objetividade? Todo currículo tem o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? O teu objetivo tem que ser claro. Então, eu quero trabalhar na área administrativa. É assim? É só colocar isso? Exatamente isso. Só que quando você coloca a área administrativa ela é ampla. Ela tem subdivisões, né? A estrutura organizacional de qualquer empresa tem subdivisões. Então, a primeira coisa, área administrativa, você pode estar falando da área financeira, você pode estar falando da área comercial, que está dentro da área administrativa. E até mesmo a área de marketing, que está dentro da área da administração. Eu prefiro usar a palavra administração do que a administrativa. E nesse caso, quando você está colocando o objetivo, é importante que você coloque o cargo. Então, analista é um cargo, assistente é um cargo, auxiliar é um cargo. Agora, qual o nível desse cargo? Nível técnico, superior, tem isto? Seria isto? Eu diria a classificação das empresas normalmente é trainee, júnior, pleno e sênior. E ao mesmo tempo, assim que você coloca analista, você tem que dizer de qual área. Analista financeiro. Então, essa é a objetividade. Agora, um detalhe muito importante quando você coloca ali o objetivo é que esse objetivo deve seguir o mesmo nome do arquivo que você vai enviar para a empresa. Então, quando você grava o seu currículo, você coloca um nome. Normalmente, o nome do currículo. O nome do currículo, do arquivo. O nome do arquivo tem que ser igual ao nome do objetivo. Do objetivo, que é o cargo. Então vamos lá. Por quê? Eu achei isso importante. Então vamos lá. Então vamos dar um arquivo, vai ter o nome. E o nome do arquivo não é o nome da pessoa, não é o nome tem que ser o nome do... Perfeitamente. Agora, por que isso? Por que essa observação? Porque a maioria das empresas, os profissionais de RH, tem um arquivo onde eles classificam isso. Esse arquivo pode ser em pasta, né, dentro dos sistemas de informações, ou pode ser um arquivo mesmo de aço, onde pega o currículo e classifica dentro daquela pasta. Surgiu uma oportunidade, olha, nós vamos contratar um comprador. Então vai lá na pasta de comprador. Se o seu arquivo está como comprador, já facilita, é isso? Facilita. E se, por exemplo, tiver nome, muitas vezes o profissional de RH não tem tempo para guardar, abrir o arquivo e ver o nome, o que essa que seleção. Fazer essa triagem. Essa uma triagem já tem que ser uma iniciativa da pessoa que está escrevendo o currículo, é isso? Exatamente. Eu estava conversando com um amigo, que ele é profissional de RH, ele é um headhunter, né? Headhunter é caçador de talento. E ele comentou comigo que ele pediu um profissional que tivesse engenharia,
na área de mecatrônica e tivesse idioma inglês. E ele recebeu por volta de 10 mil currículos. Peraí, 10 mil currículos. Aí eu fico pensando, vamos supor que eu seja um candidato. Como é que eu, Salvador, como é que eu Fazer a triagem. serei visível? Não fazer a triagem, eu vou mandar o currículo. Dá uma dica aí, como é que eu serei visível dentro de 10 mil? Qual é a dica que você dá? Você já deu uma aí, né? Que é falar, não é, dar o nome ao arquivo. Tem mais assim uma dica importante? Tem várias dicas. Entre 10 mil? A primeira coisa, eu já ouvi um profissional falar isso, talvez até, eu não sei se ele está totalmente certo, né? Ele disse que ele queria objetividade. Então, a objetividade mostra que o currículo não deve ter um número grande de folhas. Você tem que saber fazer uma triagem das informações que você vai colocar. Quantas páginas? Eu não sou da área do currículo, né? Mas já me perguntaram, professor Calazans, você tem ideia de quantas páginas deve ter um currículo? Quantas páginas? Dá uma dica aí. Você já deu uma dica que é objetividade. Eu seria objetivo em quantas páginas? Quantas páginas o recrutador ali, o headhunter, vai ler? Olha, 10 mil, qual seria o processo de triagem? Poderia ser a seguinte forma, ó, mais que 2 folhas você separa, não vai ser analisado. Então, significa que aquele que não tiver objetividade, não souber condensar as suas ideias, né? O currículo você já está sendo analisado, é isto. Exatamente. Então, se eu preciso, se eu sou recrutador e eu estou procurando alguém que seja objetivo, por exemplo, e a pessoa mandou um currículo com 10 páginas, ele já perdeu a objetividade. Exatamente. Então, o currículo, além da apresentação, sem que a pessoa perceba, ela já está sendo selecionada ou rejeitada. É isso? Exatamente. Porque o objetivo do currículo, que poucas pessoas falam, é gerar a entrevista. Boa pergunta. Então, o objetivo do currículo é gerar a entrevista. Então, você tem que ser conciso. O que é concisão? Falar bastante com poucas palavras. O que você vai falar para que seja acionado a entrevista? Interessante para a empresa, né? E quando você destacou aí, é importante que tudo o que você falou está diretamente ligado com a objetividade. A objetividade começa pelo cargo, né, de forma clara, e não área, deixar bem claro, área administrativa, cargo analista financeiro júnior. Então você já definiu. No anúncio, na solicitação ou na disponibilização, na divulgação da vaga, sempre tem algumas perguntas. Você deve estar atento para responder tudo o que foi pedido. Podemos dar um exemplo, se pedir pretensão salarial. Eu ia perguntar, esse negócio aí é complicado, hein? Pretensão salarial, qual é a dica que você dá? No tocante à pretensão salarial, você tem que estar atento ao que o mercado está oferecendo. Então, a minha área, por exemplo, se eu for um advogado, iniciando, então advogado júnior ali, exemplo. Então, vamos supor que o mercado é R$5.000, um exemplo inicial, eu coloco 10 mil, isso quer dizer que eu estou desatualizado? E não vai ser contratado, não vai ser chamado para entrevista. Nem serei chamado? Não será chamado, você já será descartado. Então, não é o que eu quero ganhar, é o que o mercado está preceituando em relação a isso. Exatamente. E ao mesmo tempo, algumas pessoas que não sabem a faixa salarial têm a tendência de colocar a combinar. A combinar você não está respondendo. Então seria interessante aí talvez você colocar o mínimo que você aceita. Você está atendendo a essa solicitação do anúncio. Legal. E aquele currículo que tem o nome do pai, da mãe, do filho, quantos filhos, isso aí, você recomenda? 4 filhos, moro na rua tal, eu já vi assim, currículo, moro na rua tal, endereço, fica geralmente no cabeçalho e tem 4 filhos, 2 filhos, nome da esposa. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? É importante que você, quando você fala do currículo, ele tem uma estrutura. E a estrutura, ela tem
dados pessoais que você tem que prezar, principalmente por evitar redundância. Vamos dar um exemplo pequeno? Você tem lá o nome, Daniel Calazan. Você está mandando teu currículo. Você não precisa colocar na frente do Daniel, que é nome. Você tem um endereço. Você mora na rua Faria Lima. Você não precisa colocar que a rua Faria Lima o CEP é endereço, né? Agora, o CEP é importante. O CEP porque o CEP ele pode ser utilizado para região, para fazer uma avaliação da região, se há uma proximidade do local de trabalho, né? Porque eu posso ter uma rua que tem vários nomes iguais em vários bairros. Então, o CEP vai dar o direcionamento do local, se é próximo do local de trabalho. Porque tem algumas empresas que faz a opção da escolha da contratação. Dá prioridade a quem mora mais próximo. Isso, exatamente. Até por uma questão de custo, né? Aí já fala, já na questão do custo, o vale transporte, né? Então, o currículo já dá essa dica aí. Isso. E no tocante que você falou dos dados pessoais, existem informações que são desnecessárias. O importante é a pessoa tomar cuidado com o que coloca, porque tem coisas que são desnecessárias. Eu quero dar aqui um exemplo. Eu quero dar um exemplo aqui, que até eu avaliando de uma pessoa, o currículo, ela colocou, era uma jovem, né? Ela colocou que ela era solteira e sem filho. Então é uma coisa desnecessária. Se ela é solteira, subentende-se. Você me entende, né? Mas de qualquer forma, às vezes é até uma inexperiência, uma inocência da pessoa colocar esse tipo de informação. Mas no tocante a dados pessoais, a objetividade também começa ali. Nome, né? Pode colocar o estado civil. Uma observação, não se deve colocar a data, dia, mês e ano de nascimento, porque isso aí na mão de um falsário, ele pode fazer algumas coisas que você será prejudicado. E nem número de documentos deve se colocar. Isso aí faz parte do processo de admissão, então não se deve colocar isso aí. Então tem que ser objetividade, nome, endereço, estado civil. E pode colocar a idade é interessante, porque a idade também é um processo que já faz uma certa triagem, porque de repente a empresa não quer uma pessoa muito velha, muito nova. Isso, exatamente, professor. Dependendo ali da... mas não existe, né, um padrão. Como é que a gente estipula? Assim, você está dando essas dicas, né? Mas as pessoas não tem nenhum livro que explique isso. Ou melhor, não existe um padrão. As empresas, eu vou aqui extrapolar. Exemplo, a BNT não tem nada que dê um modelo, um formato padrão para isso, não. As pessoas têm que aprender isso como? Com essas dicas que você está dando, como que funciona? Existe publicações que fazem comentários. Só que são vários profissionais fazendo essas publicações através de livros, artigos, e nem sempre segue um padrão único, né? Tem que conhecer a empresa, não tem? Tem que conhecer a empresa, mas um pouco também se aplica o bom senso. Por que eu vou colocar uma informação que ela não vai agregar para o processo de triagem do currículo? A gente pode dar um exemplo. Nos dados pessoais, a pessoa colocar uma referência do local de trabalho ou do endereço. Não tem justificativa para isso, tá? Ontem, no Teia Vergueiro, no Centro Cultural, estava dando aula, uma das alunas fez a seguinte pergunta sobre o vídeo currículo. E quando eu trabalho com comunicação e oratória, eu trabalho também com vídeo, currículo, mas para apresentação em vídeo. Como é que a pessoa faz a apresentação, como é que ela vende o seu peixe ali. A gente também não vai entrar em detalhes, porque o vídeo currículo ele é mais, o assunto é mais amplo. Mas o que você tem a dizer assim, de uma forma sintética aí do vídeo currículo? O vídeo currículo seria o seguinte:
você que trabalhou em empresa aí no mundo corporativo, a pessoa faz um vídeo e esse vídeo já a expectativa de gerar a entrevista ou o recrutador ter acesso ao currículo escrito? O vídeo currículo, ele tem um objetivo de a empresa poder fazer uma triagem do perfil do candidato. Vamos dar um exemplo. Essa é uma empresa que ela está fazendo um vídeo currículo. A primeira coisa, ela condensou os candidatos a um time para mandar as informações. Ela está preocupada com a imagem que esse funcionário vai levar para o mercado representando ela. Então, o vídeo currículo ele tem uma facilidade para triar. Então ele vai sofrer uma triagem pela imagem, mas também ele vai levar uma imagem da empresa. Então existe uma preocupação com aqueles jovens que têm aquela postura radical, né? Aí cada um sabe poder avaliar se aquilo que ele tem na imagem dele tem excesso ou não, porque existe uma preocupação com a imagem. Pedir o vídeo currículo, eu acho que existe uma preocupação com a imagem. Não significa que isso seja preconceito, mas sim uma preocupação com aquela imagem que o funcionário está levando da empresa. Muito bom. E é interessante que ontem essa jovem, ela falou que o vídeo currículo exigido ali é 30 segundos. Então, aí ela falou, professor, como é que a gente faz? Aí, naquele caso específico, eu não sei como que são as exigências das empresas. E aí até eu falei que o nosso curso de ontem, que era pitch, que nós temos ministrado nos TEAs, nós ensinamos como fazer um pitch, no caso é um pitch currículo, uma coisa nova, em 30 segundos. Tem uma técnica para isso, até mesmo a leitura corporal entra em questão, mas... Fazer uma outra pergunta agora, e a gente já vai caminhar para o final, né? Depois nós vamos deixar o contato, quem quiser fazer o contato, na verdade eu vou deixar o contato na descrição do vídeo. Quem quiser saber mais sobre esse assunto com o professor Salvador Fittipaldi, entre em contato com ele, né, com o telefone, com a mídia que a gente vai deixar. O professor Calazans trabalha com comunicação, principalmente vídeo, currículo, a gente trabalha com vídeo, como produzir vídeo nesta área aí. Soft skill, eu tenho assistido muito, gosto muito do Show Business, que passa na Jovem Pan, e outros, né, do Zero ao Topo, vários programas que falam sobre o mundo corporativo. E no mundo corporativo, uma pergunta é feita aos recrutadores, headhunters, CEOs e assim por diante. Qual a habilidade mais requerida na área de contratar? E eles têm falado que a habilidade mais requerida não é necessariamente a técnica. Eles usam a expressão soft skill, que é comportamento, habilidade, inteligência emocional. Aí eu vou fazer uma consideração e você pode falar se está de acordo ou não. Quando algumas pessoas perguntam para mim, e a gente sabe que muitas pessoas hoje são admitidas devido à sua capacidade técnica e demitidas segundo a sua incapacidade, incompetência de se relacionar com as outras pessoas. Isso em qualquer nível, chefia e assim por diante. E o soft skill, a habilidade, não é treinada, né? Temperamentos e assim por diante. Como é que num currículo a pessoa pode... Eu pergunto se é no currículo que ela pode expressar que ela tem uma habilidade. Por exemplo, presta serviço voluntário, uma determinada comunidade... Tá certo isso? Seria interessante ela não falar sobre o assunto detalhadamente no currículo, mas jogar isso? Você acha interessante ou não? Você acabou entrando na área de inteligência emocional. Sim. Só uma pitadinha para a gente deixar aqui para o nosso telespectador, até para a televisão. A inteligência emocional tem mostrado que muitas vezes a habilidade com tratar as pessoas é muito maior, muito mais importante. É importante para a empresa essa habilidade ante a técnica, né? Porém, existe
uma preocupação no sentido, dependendo do que você fizer na técnica, principalmente na sua área, área de aviação, né? Se houver uma falha técnica, muitas vezes a consequência é gravíssima, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, uma das coisas importantes que você pode colocar no seu currículo é o equilíbrio. E o equilíbrio, isso que você falou, um trabalho voluntário. E você acha interessante colocar isso? É isso? importante. A Riachuelo, por exemplo, é uma empresa que um dia o funcionário ele tem dedicação para o trabalho voluntário. Então a Riachuelo é uma empresa que ela preza aquele funcionário que tem como é que fala? A disponibilidade para dar a contribuição social. O Bradesco, por exemplo, há muito tempo ele sempre valorizou a crença a Deus, porque uma pessoa que trabalha com dinheiro, se ela tem uma crença a Deus, ela não vai fazer loucuras, não vai fazer nada errado, não vai dar um desfalque, né? Então, eu diria que isso aí são valores. Isso aí, a religião pode interferir, contribuir, pode contribuir para a gestão da pessoa durante a sua jornada de trabalho. Legal, gostei. Tá. Pessoal, o assunto ele é por demais interessante. Nós vamos deixar aqui, repito, os dados, telefone, zap, a mídia do professor Salvador Fittipaldi. Ele é o especialista da área do mundo, 35 anos no mundo acadêmico, mestrado, professor universitário, trabalha paralelamente, trabalhou no mundo corporativo, então conhece os dois lados, inclusive trabalhou com jovens, né, colocando, achei interessante, a gente não vai falar isso hoje, mas podemos falar em outro momento, pegando jovens saindo do mundo acadêmico e ingressando no mundo corporativo. Ele tem um trabalho muito legal nessa transição. Mas nós vamos conversar, inclusive temos aí um interesse de produzir cursos na área do empreendedorismo, e na área do empreendedorismo nós vamos ver muitos assuntos, muitos tópicos, considerando também um deles, né, o currículo, que a gente apenas aqui sinalizou. Quantas coisas mais nós temos que falar sobre o currículo. Então eu faço o convite para que você conheça o Instituto Professor Calazans, o nosso site, e seja um acadêmico, né, da academia, ou então seja um acadêmico ali da assinatura do nosso Hotmart, para que você tenha vários assuntos, dentre eles esse assunto aqui. Lembrando do canal do professor Calazans. Professor Fittipaldi, para nós finalizarmos aí, leia aí para nós a frase aí. Sua atitude define a sua atitude. Altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Eu vou emendar aqui, né? Estude também com o professor Fittipaldi. Mais alguma coisa para falar para nossos internautas? Alguma recomendação para nós fecharmos aqui? Eu só faço uma sugestão, professor Calazans, que seria importante a gente fazer um trabalho voltado para a estrutura do currículo. O que deve ser abordado no currículo? Eu acho que isso aí poderia trazer uma contribuição para aqueles que não têm uma experiência, né? E até mesmo para aqueles que têm experiência, poder fazer uma avaliação se não está cometendo alguma coisa que poderia melhorar. Ou então que pudesse até comprometer. Ele manda um currículo e esse currículo pode fornecer uma informação que não dá o retorno. Não dá o retorno, ou então uma rejeição, né? Exato, exato. Ok. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.